você. Quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista para a gente trazer agora estaduais, também trazer notícias do Campeonato do Nordeste, né? Copa do Nordeste, tem a Liga dos Campeões da Europa para a gente finalizar esse nosso primeiro vídeo desta quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2024. Vamos começar então pelos estaduais, falar do Campeonato Paranaense. Hoje teremos a abertura aí da 9ª rodada da competição. Teremos o Andraus, que recebe às 11 horas, né? 11 horas da manhã desta quarta-feira, e portanto, se está assistindo esse vídeo aí a partir do meio-dia, a bola já está rolando para esse confronto entre Andraus e Londrina. Teremos também nesta quarta-feira o PST, que recebe a equipe do Galo Maringá. O Coxa, o Coritiba, joga às 8 horas da noite contra a equipe do Maringá às 8 da noite, né, às 20 horas. Teremos também nessa quarta-feira o Azures, que vai receber a equipe do São Joséense. Na quinta-feira, 2 jogos. O Cascavel recebe o Cianorte e o Atlético Paranaense joga contra a equipe do Operário. Classificação aí do Campeonato Paranaense, liderada pelo Atlético Paranaense com 20 pontos. O Coritiba é o segundo com 19, o terceiro o Maringá com 18. Em quarto, o Operário com 13. Em quinto, o Cianorte também com 13. O Azures é o sexto colocado com 11. Em sétimo, o Cascavel com 9. E o Andraus é o oitavo colocado com 7 pontos. Esses times estariam classificados para a próxima fase do Campeonato Paranaense. No Baianão, o Campeonato Baiano, Vitória, a dupla Bavi, na verdade, não joga nesse final de semana pelo Baiano, nesse meio de semana pelo Baianão, mas terá 2 jogos aí, né? Abrindo a 7ª rodada da competição. O Itabuna, às 7h15 da noite, joga contra o Barcelona de Ilhéus. E teremos o Bahia de Feira jogando também nessa abertura de rodada 7, né, contra o Atlético de Alagoinhas. O Bahia de Feira, né, tá na 9ª colocação ali com 5 pontos. Se ganhar, pode alcançar aí a 6ª colocação e colar no chamado G4 da competição. Os outros jogos acontecem no sábado e também no domingo. E a gente vai acompanhar e vai trazer tudo para você que está ligado sempre com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Fala do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, Cariocão, né? O Campeonato Carioca. Vamos lá então, hoje é dia de clássico, rapaz. Hoje no Maracanã tem Fluminense e Vasco da Gama, mas é dia também de Botafogo, né? O Botafogo vai visitar o Volta Redonda. Botafogo que está na 5ª colocação nesse momento, vai aí jogar por uma vitória, evidentemente, para voltar ao G4 da competição.
Falar dos donos da casa, que é o Volta Redonda, né? Ou pelo menos o mandante desse confronto, né? Volta Redonda do técnico Felipe, o Felipe Maestro, aquele mesmo que jogou no Vasco, no Flamengo, enfim. O técnico Felipe tem praticamente todo o elenco à disposição para a partida. A equipe jogou no último dia 10 contra o Flamengo, em jogo adiado da terceira rodada. Provável escalação, então, do Volta Redonda: tem Paulo Henrique no gol, o Wellington Silva, Bruno Barra, Augusto e Sanches, Darley, né? Também o Léo Silva e o MV, Vini Moura, Robinho e Ítalo na frente. Esse é o provável time do Volta Redonda. Já o Fogão Botafogo do técnico Thiago Nunes. A uma semana da estreia na Conmebol Libertadores, o técnico Thiago Nunes deve usar força máxima. O único desfalque é o zagueiro Lucas Halter, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo no último clássico, na rodada aí, né? E tá fora desse confronto. Provável escalação, então, do Botafogo para esse confronto: tem Gatito Fernandes no gol, Matheus Ponte, Bastos, Alexander Barbosa e Hugo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas ou então Eduardo e Tietê, Luiz Henrique, Vitor Sá ou então Júnior Santos e Tiquinho Soares na frente. Esse é o provável time do Botafogo para o confronto de logo mais contra o Volta Redonda. A bola rola às 19 horas no horário de Brasília. A gente acompanha e traz amanhã para você que está ligado com a gente. O Botafogo precisa demais dessa vitória, porque ele está na 5ª colocação e fora da zona de classificação, evidentemente, para as semifinais do estadual do Rio de Janeiro. Uma vitória pode colocar o Botafogo aí de volta, pode não, coloca o Botafogo de volta ao G4, né? E aí ele espera o decorrer da rodada para ver se vai permanecer. Hoje é dia de clássico também entre Fluminense e Vasco, Vasco e Fluminense no Maracanã. E os torcedores do Fluminense, eu dei uma olhada aqui nas notícias, rapaz, está provocando os vascaínos demais, né? Colocando lá todos os pontos, até no CT do Vasco, colocaram lá Série B, um negócio do Vasco, né? E Série B do Campeonato Brasileiro. Faz parte, né, gente? Faz parte aí da resenha, faz parte da rivalidade. Prováveis escalações, então, das duas equipes, começando pelo Fluminense, que é o mandante aí do confronto desta noite, do técnico Fernando Diniz. O Fluminense terá a terceira partida com os titulares em 2024. A tendência é que a escalação seja a mesma que venceu o Bangu e o Sampaio Corrêa nos 2 jogos em que a equipe principal esteve em campo. Então, a provável escalação do Fluminense para esse confronto tem Fábio no gol, Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo, André, Martinelli e Ganso, Keno, Arias e Cano na frente. Esse é o provável Fluminense para o confronto de logo mais contra o Vasco da Gama. Já o clube de São Januário, do técnico Ramon Dias, após poupar alguns jogadores na partida contra o Audax em Manaus, o Vasco vai para o clássico contra o Fluminense com o que tem de melhor à disposição. O time terá a volta de Payet, que estava suspenso na última rodada, e Verrete, que estava tratando lesão na costela. Provável escalação, então, do Vasco tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Medel, Léo e o Lucas Piton, Zé Gabriel e Galdames, Payet e também o Payet. O David e o Verrete na frente. Esse é o provável time. Quando eu digo provável, gente, é porque assim, essa escalação aqui pode ser, as escalações que eu falo aqui pode ser totalmente outras na hora do jogo. Então por isso que a gente fala prováveis escalações. Mas para você, quem vence o confronto de hoje, Fluminense ou Vasco? Os dois, né, estão na zona de classificação. Aliás, o Fluminense tem 17 pontos, né, tá 5 pontos à frente do Vasco, lidera aí a Taça Guanabara nesse momento, primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Caso de vitória aí do Vasco, o Vasco fica a 2 pontos do Fluminense. Em caso de vitória do Fluminense, ele praticamente encaminha, né? Praticamente se classifica aí, garante sua classificação para as semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e fica muito perto de conquistar também a Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Os demais jogos desta quarta-feira teremos Sampaio Corrêa daqui a pouquinho, né? Às 3h45 contra o Madureira, jogando lá no Lourivaldão, o nome do estádio, Lourivaldão. Pois é, o Volta Redonda, como eu já disse, joga contra o Botafogo às 7 horas da noite. No Maracanã teremos às 9h30 da noite Fluminense e Vasco da Gama. E na quinta-feira teremos o Nova Iguaçu contra o Boa Vista às 3h45 da tarde.
teremos no Luso Brasileiro, às 19 horas, a Portuguesa contra o Audax. E o Bangu, também na quinta-feira, só que às 9h30 da noite, recebe a equipe do Flamengo. O jogo será em Sergipe, né? O jogo vai ser em Sergipe, esse jogo aqui entre Bangu e Flamengo. Classificação aí do Cariocão, o Fluminense lidera com 17 pontos, o Flamengo é o segundo com 15, em terceiro o Nova Iguaçu com 14 e em quarto o Vasco da Gama com 12. O Botafogo é o quinto com 11 pontos, por isso que é importante o Botafogo vencer o Volta Redonda. Em sexto, o Boa Vista também tem 11 pontos, em sétimo o Madureira tem 10 pontos, em oitavo o Portuguesa tem 10 e em nono Volta Redonda com 8. O Bangu é o 10º colocado com 5 e o 11º é o Sampaio Correia com 1 ponto. O Audax segura a lanterna, é o 12º, ainda não pontuou e ainda, além de não pontuar, não fez nenhum gol até aqui, né? Pois é, eu falei do Botafogo, mas não falei da escalação do Fogão, né? Falei não, né? Eu falei da escalação sim, né, rapaz? Ou não falei da escalação do Botafogo? Eu tô doido, rapaz? Falei não, rapaz. Falei da escalação do Botafogo, não. Então, desculpa, você, meu amigo torcedor do Fogão, né? Falar da escalação do Botafogo e também da provável escalação do... Não, falei, né? Falei da escalação sim, rapaz, do Botafogo. Eu tô doido. Falei da escalação do Botafogo sim. Falei, porque assim, apareceu aqui na minha tela um outro Botafogo, né? Aí deu tilt na cabeça do menino aqui. Mas vamos lá agora falar do Campeonato Estadual de São Paulo, Campeonato Paulista, né, rapaz? Campeonato Paulista, Campeonato Carioca a gente vai acompanhar, porque apareceu aqui Botafogo, eu tava acabando de falar do Botafogo, e apareceu o Botafogo, mas é Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto. Botafogo vai receber o Corinthians, abrindo aí mais uma rodada do Paulistão 2024. Sabe das coisas, então, das duas equipes, para você que se liga aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Botafogo, que é o mandante do técnico Paulo Gomes. O técnico Paulo Gomes tem o retorno do meio argentino Leandro Maciel, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no duelo contra a Inter de Limeira na rodada passada. Ele deve voltar ao time titular no lugar de Carlos Manuel. O sistema tático com 3 zagueiros deve ser mantido pelo treinador, assim como a titularidade de Alexandro no ataque, na ausência de Leandro Pereira machucado. Provável escalação, então, do Botafogo de Ribeirão Preto: tem João Carlos no gol, Lucas Dias e o Fábio Sanches, e ainda o Bernardo Scarpo mesmo, né? Tássio, também o Matheus Barbosa, o Leandro Maciel, Douglas Baggio e o Jean Vitor. Thiago Alves e o Alex Sandro na frente. Esse é o provável Botafogo de Ribeirão Preto para o confronto contra o Corinthians. Corinthians que vem de vitória contra a Portuguesa e assim deixou a zona de rebaixamento do Paulistão. Corinthians do técnico Antônio Oliveira. O Timão deve ter 3 desfalques certos para a partida desta noite. Fagner e Raul Gustavo levaram o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão. Pedro Raul sofreu uma lesão na coxa direita na vitória sobre a Portuguesa e segue em recuperação. Com isso, Antônio Oliveira deve promover a entrada do jovem Léo Maná na lateral direita e recolocar o Caetano na defesa ao lado de Félix Torres. Com isso, Hugo, reserva contra a Lusa, retorna ao time titular na esquerda. No ataque, o treinador contará com o retorno de Romero, que cumpriu suspensão no fim de semana. O paraguaio deve formar o ataque ao lado de Wesley e Yuri Alberto. Então, provável escalação do Timão: tem Cássio no gol, Léo Maná, Félix Torres, Caetano e Hugo, Ranieri, Maicon e Rodrigo Garro, Romero, Wesley e Yuri Alberto na frente. Esse é o provável Timão para o confronto de logo mais contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. A bola rola às 21h35 da noite, no horário de Brasília. Hoje é dia de clássico paulista, o Sansão, né, rapaz? São Paulo recebe o Santos no Morumbis. A gente vai trazer então as informações das duas equipes, começando pelos donos da casa, que é o tricolor paulista do técnico Thiago Carpini. Thiago Carpini deve contar aí com o retorno de Alisson, que cumpriu suspensão automática contra a Ponte Preta. Outra mudança, mas essa forçada será na ponta direita. Machucado, Wellington Rato é desfalque importante para o treinador. Eric, que entrou contra a Macaca, pode ganhar chance.
Provável escalação, então, do São Paulo tem Rafael no gol, Moreira, Arboleda, Diego Costa e também o Wellington. Diego Costa renovado aí o contrato até 2028, né, rapaz? Alisson e Pablo Maia, Eric, Luciano e Galopo, com o Caleri na frente. Esse é o provável tricolor paulista. Já o Santos, do técnico Fábio Carille, que lidera aí, de forma geral, o campeonato Paulista 2024, após poupar jogadores e escalar um time modificado no empate contra o Mirassol, o técnico Fábio Carille terá quase todo o grupo à disposição para enfrentar o São Paulo. Os desfalques seguem sendo os meias Giuliano e Casares. Em contrapartida, o Santos terá o retorno, na verdade retornos importantes, como o lateral esquerdo Felipe Jonathan e o zagueiro Joaquim. Provável escalação do Peixe: João Paulo no gol, Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan. João Schmidt, Diego Pituca, Otério Nonato. Na frente, Guilherme e William Bigode, ou então o Furque. Esse é o provável Peixe para o confronto de logo mais contra a equipe do São Paulo. É o Sansão, né, rapaz? No Morumbi. Santos e São Paulo, na verdade São Paulo e Santos, porque o jogo é no Morumbi. A bola rola às 19h30 no horário de Brasília. Os demais jogos da 8ª rodada do Campeonato Paulista, às 19 horas no Novelli Júnior, o Ituano recebe o Mirassol. Já falei para você que às 19h30 o São Paulo recebe o Santos no Morumbi. O Red Bull Bragantino terá como adversário às 9h30 da noite a Ponte Preta. O Bragantino, na verdade o Botafogo de Ribeirão Preto, às 9h35 tem o Corinthians lá no seu Santa Cruz. Jogos de amanhã, quinta-feira, a Inter de Limeira joga contra o Novo Horizontino às 19 horas. O Guarani terá como adversário às 19h30 o Santo André. São Bernardo recebe o Palmeiras às 19h30 também na quinta-feira, mais conhecida como amanhã. E no Canindé, para fechar aí a 8ª rodada, a Portuguesa recebe o Água Santa. Portuguesa que com a derrota para o Corinthians entrou na zona de rebaixamento. É o Paulistão e a gente vai acompanhar e vai trazer tudo para você que se liga aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Você que gosta, você que acompanha nosso trabalho aí. Falar do Campeonato Mineiro, né, rapaz? Hoje tem Galo doido, rapaz. Galo e Tombense, Atlético Mineiro e Tombense. A bola rola às 8 horas da noite, às 20 horas. Trazer as coisas aqui das duas equipes. Provável escalação do Atlético Mineiro, que é o mandante do técnico Felipão. Tem o Everson no gol, Mariano, Bruno Fux, Igor Rabelo e também o Arana. Otávio, Batalha ou então Edenilson. O Igor Gomes, né, e também o Scarpa. E na frente, Paulinho e Hulk. Esse é o provável time do Clube Atlético Mineiro. Já a Tombense, do técnico Raul Cabral, terá Felipe Garcia no gol, Pedro Costa, Ednei, Zé Vitor e também o Emerson Barbosa, Micael, Caio Mendes e Rafinha, e o Lucas Venuto e o Igor Bahia e também o Felipinho na frente. Esse é o provável time da Tombense, do técnico Raul Cabral para o confronto de logo mais contra o Galo, o Atlético Mineiro. A bola rola então às 8 horas da noite, abrindo aí mais uma rodada do Campeonato Mineiro, que ainda tem, nesta quarta-feira às 19h30, o Pouso Alegre jogando contra a equipe do Democrata de Governador Valadares. Como já disse, às 8 horas o Galo recebe a Tombense, lá na sua Arena MRV. Teremos também o Uberlândia, que joga contra a equipe do Itabirito, às 8 horas da noite desta quarta-feira. Hoje também é dia de Patrocinense, jogando contra o Ipatinga às 8 horas da noite. Amanhã não, ainda hoje, né? O Vila Nova joga contra a equipe do Atlético Clube, às 8h30 da noite. O Cruzeiro fecha amanhã, às 8 horas da noite, a rodada no Mineirão, contra a equipe do América Mineiro, fechando então a 5ª rodada do Campeonato Mineiro 2024. E a gente vai acompanhar, evidentemente, também, né, esse confronto, e vai trazer para você que está ligado com a gente. Campeonato Gaúcho, tchê. Campeonato Gaúcho teve a abertura da sua rodada ontem, com um empate entre São Luís e Juventude. Eles jogaram ontem, empataram em 1-1. Juventude perdeu a chance
de dormir na liderança do Campeonato Gaúcho, mas empatou, conseguiu um pontinho, continua no G8 da competição. Hoje é dia de Grenal, né, rapaz? O Grêmio o Grêmio não vai enfrentar o Internacional não vai enfrentar o Grêmio, mas é noite das duas equipes jogarem contra a equipe do Ipiranga e contra o Brasil de Pelotas, respectivamente. Começar então pelo confronto entre Ipiranga e Grêmio, rapaz. Vamos lá então, o Grêmio visita o Ipiranga. Prováveis escalações então das duas equipes. O Ipiranga do técnico Thiago Carvalho vai da seguinte maneira: Edson no gol, Gedeilson, Heitor, Fernando e Foguinho, Anderson Uchoa, Lucas Marques e também o Alisson Tadei, Gabriel Lima, Jonathan Ribeiro e Zé Vitor na frente. Esse é o provável time do Ipiranga para o confronto de logo mais contra o Grêmio do técnico Alexandre Mendes. O Renatão não vai comandar o time nesta noite, não. A provável escalação então do Grêmio tem Kaique no gol, Fábio, Gustavo Martins, Bruno Vini e também o Wesley Costa, Dodge, Ronald e Natan Pescador, Galdino, Gustavo Nunes e André Henrique na frente. O Grêmio com um time totalmente aí de meninos, né? Mesclando aí com alguns experientes como o Bruno Vini, como o Fábio também, né? Enfim, muitos garotos jogando aí nesse confronto de logo mais. Muitos garotos mesmo, né? Só tem ali o Fábio e o jogador Natan. O resto é tudo de garotos aí para esse confronto de logo mais contra a equipe do Ipiranga. Também nesta noite de quarta-feira tem Internacional e Brasil de Pelotas no Beira-Rio. A gente traz as coisas das duas equipes. O Inter do técnico Lúcio Gonçalves será também aí um técnico interino nesse confronto, porque o técnico Cudê não vai comandar a equipe nesta noite. Então o Inter vai da seguinte maneira: o Antony no gol, Bustos, Vitão e também o Mercado e René, Arangues, Johan, Bruno Henrique e o Wanderson, Alan Patrick e Ener Valência. Esse é o provável Internacional, que vai praticamente com o que tem de melhor, né? Já o Brasil de Pelotas do técnico Fabiano Daitix vai da seguinte maneira: Gabriel, provável escalação: Gabriel Oliveira no gol, Gabriel Biteco, Zé Pedro, Bruno Reis e também o Jefinho, o Anderson Recife, Mike, Tinga e Massinho, e na frente JP, Bardales e Robinho. Esse é o provável Brasil de Pelotas para o confronto de logo mais contra o Internacional. Como já disse, o São Luís empatou com o Juventude em 1-1, abrindo aí a 8ª rodada do Gauchão 2024. E a gente traz então os demais jogos. O Santa Cruz recebe nesta quarta-feira o Avenida às 19 horas. Já falei que o Grêmio recebe na verdade, vai visitar o Ipiranga, né? Lá no Colosso da Lagoa. E teremos também, nesta noite de quarta-feira, o Guarani de Bagé contra o Novo Hamburgo. O Internacional, às 9h30 da noite, joga no seu Beira-Rio contra o Brasil de Pelotas. E amanhã, apenas um jogo fechando aí essa rodada, teremos o Caxias contra o São José às 8 horas da noite. Vamos acompanhar também para você. A gente traz os resultados, tudo que acontecer aí nesse confronto de logo mais. Fala de Copa do Nordeste. Hoje tem Juazeirense e Vitória. O Vitória visita o Juazeirense. A gente vai falar das coisas aqui dessas duas equipes, as prováveis escalações, né, das duas equipes, para você que está ligado com a gente. O Vitória vai visitar então a Juazeirense. Jogo duro para o rubro-negro baiano, hein, rapaz? A bola rola que hora, Cristiano? Vou trazer para você aqui. Já a gente confirma o horário desse confronto, né? E onde vai ser aí, onde você pode assistir, ó, no SBT. No SBT, o SBT vai transmitir aí esse confronto, né, de logo mais. Nosso futebol, lá no canal de YouTube, né, aqui no canal do YouTube, vai transmitir também esse confronto aí de logo mais, né? Juazeirense e Vitória, Vitória e Juazeirense. Provável time então do Vitória tem Muriel no gol, Juan Cáceres, Zapata, João Vitor e o Lucas Esteves, Caio Vinícius, Dudu, então o Rodrigo Andrade e Daniel Júnior, Matheus Gonçalves, Zé Hugo e o Caio Dantas na frente.
é o provável time aí do Vitória para o confronto contra a Juazeirense, que tem João Guilherme no gol, Jean, o Zé Romário, Sueliton e o Thales, Vaguinho, Romarinho e Mauro, Janueldo, isso mesmo, Janueldo, o nome do menino, Janueldo, menino, gol do Janueldo, Bruno Matos e Alexandro na frente. Esse é o provável time da Juazeirense que joga contra a equipe do Vitória. É às 9h30 da noite no horário de Brasília. Esse confronto aí acontece e a gente também, lógico, vai acompanhar, né? A gente trazer tudo para você que se liga aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Tem também nesta quarta-feira o Itabaiana recebe a equipe do Sport às 19 horas, lá em Sergipe, no Batistão, né? Teremos também o Altos jogando contra a equipe do Maranhão. Esse jogo às 7 horas da noite também. Também às 7 horas, o Fortaleza, no seu Castelão, recebe o River do Piauí. O Náutico, também nesta quarta-feira, só que às 9h30, recebe o Ceará. Já disse para você que a Juazeirense recebe o Vitória às 9h30 da noite desta quarta-feira. Amanhã, na quinta-feira, teremos 3 jogos. O 13, né, recebe a equipe do CRB às 19 horas. O ABC joga contra o Botafogo da Paraíba também às 19 horas. O Bahia, às 8 horas da noite, recebe na sua Arena Fonte Nova o América de Natal. E a gente acompanha assim, acompanha tudo e traz para você que está ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Agora a gente fala de Liga dos Campeões da Europa. Tivemos ontem, mais conhecida como terça-feira, o Copenhagen, que recebeu no jogo de ida o confronto entre Copenhagen e o atual campeão Manchester City. O Manchester City encaminhou e muito bem aí a sua classificação para as quartas de final da competição. O Copenhagen perdeu por 3-1 para o Manchester City. O Manchester City pode até perder por um gol de diferença no jogo da volta, que mesmo assim se classifica para a próxima fase. Já o RB Leipzig recebeu o Real Madrid, o todo poderoso Real Madrid. Jogo muito duro, jogo muito difícil para o Real Madrid, mas o Real conseguiu vencer o RB Leipzig por 1-0. Um golaço, hein, rapaz? Golaço do Real Madrid. E o Real Madrid joga por um empate no próximo confronto aí, que será no mês que vem, né? Mês que vem aí o jogo da volta, tanto do Manchester City contra o Copenhagen, quanto também a equipe do Real Madrid, que vai receber o RB Leipzig lá no Santiago Bernabéu. Os outros jogos, né, desta quarta-feira, o Porto recebe daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, o Arsenal. A bola rola às 5 horas da tarde, às 17 horas no horário de Brasília. O Napoli, também nesta quarta-feira, às 5 horas da tarde, tem como adversário o Barcelona. Que jogo, hein, rapaz? Que jogo bacana. Assim como o Porto também, o Arsenal, um jogo bacana de se acompanhar. Napoli contra o Barcelona. Também teremos nesta quarta-feira, às 5 horas da tarde, o Paris Saint-Germain, que persegue aí, né, na luta para ganhar a sua primeira Liga dos Campeões da Europa, terá como adversário o Real Sociedad. Uma das surpresas aí dessas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Na verdade, da Liga dos Campeões da Europa desta temporada, né, 2023-2024. O Paris Saint-Germain, então, às 5 horas da tarde desta quarta-feira, recebendo a equipe do Real Sociedad, jogo de ida. Jogo de ida também para a Inter de Milão, que joga lá no seu Giuseppe Meazza, conhecido também como San Siro, às 5 horas da tarde, joga contra o Atlético de Madrid. Esse jogo aqui tá marcando terça-feira, rapaz. Mas é quarta, é hoje, né? Na verdade, esse jogo aqui não será esse jogo aqui da Inter contra o Atlético de Madrid não será nesta quarta-feira, será na próxima terça-feira, né, dia 20, às 5 horas da tarde. Dia 20 também é o dia aí de PSV, Eindhoven e Borussia Dortmund. Dia 20, né? Próxima terça-feira esse confronto. Nesta quarta-feira teremos a Lazio, que recebe o Bayern de Munique às 5 horas da tarde. Então, 2 jogos acontecem aí na próxima terça-feira. A Inter de Milão contra o Atlético de Madrid, e às 17 horas também. E o PSV Eindhoven contra o Borussia Dortmund. Os outros jogos que já disse aí, a Lazio e o Bayern de Munique. Nesta quarta-feira também
o Porto contra o Arsenal, o Napoli contra o Barcelona e o Paris Saint-Germain contra o Real Sociedad. Será nesta quarta-feira, às 5 horas da tarde. É a Liga dos Campeões da Europa. A gente trazendo tudo para você que se liga aqui no canal Cristiano Santos Radialista. E com isso, a gente fecha essa nossa primeira edição, né, de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Amanhã a gente volta para falar de futebol, falar de esporte, para você que se liga aqui no nosso canal. Mas eu volto ainda hoje, às 18 horas, se assim o nosso bom e querido Deus nos permitir. A gente volta às 18 horas para a gente trazer notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Se gostou, deixa o like, mais conhecido também como curtida. Espaço de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos. Compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos aí das suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, menino, ainda não é inscrito no canal, menina, se inscreve aí, vai, se inscreve aí, dá essa forçona pra gente, se inscreve no canal Cristiano Santos Radialista. Não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar quando subir um vídeo novo aqui no nosso canal, tá bom? Beijão no seu coração, abraço pra vocês também e até daqui a pouquinho com mais um vídeo de fechamento desta quarta-feira aqui no canal Cristiano Santos Radialista. A gente se fala, a gente se vê.